seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de software, mais de 15 anos trabalhando nesta área, para ajudar você e outras pessoas que querem aprender programação, de uma vez por todas e sem sofrimento, tá? O meu nome é Gustavo Furtado, eu sou criador do blog Dicas de Programação desde 2013. E o tema da live de hoje é a matemática mínima que você precisa saber para se tornar um programador. Nós vamos desmistificar este assunto. Tem muita gente que sente calafrio só de falar em matemática, né? Então hoje nós vamos acabar com essa dor aí. A matemática não precisa ser sofrida e não precisa ser um bloqueio para você aprender programação. Você pode começar a aprender programação com a matemática mínima que você sabe. Se você lê um texto, você consegue conversar, né? Você também aprendeu matemática básica lá na sua escola. Então, não precisa ser sofrimento a matemática, tá? Bom, como eu comentei, você não precisa ser fera em matemática para aprender programação. A programação, assim como o português e a matemática, é uma disciplina lógica, é uma disciplina básica da escola, né? Como lá no português a gente aprende lá a formar sílabas, BA, BA, e na matemática a gente aprende a fazer somas, multiplicações, coisas básicas, né? 1 mais 1, 2 mais 2. A lógica de programação também tinha que ser uma disciplina paralela que deveria ser ensinada para a criança desde o início. Hoje em dia isso já está virando uma realidade, assim como a educação financeira, né, a lógica de programação já está começando a ser ensinada para as crianças. Só que eu sei que num passado até recente não tinha muito essa disciplina, né? A disciplina de lógica de programação nas escolas. Então, a minha missão aqui é destravar essas pessoas que vêm dessa época, né? De uma escola assim, mais recente, sei lá, de 30 anos, 20 anos atrás, para aprender programação de uma forma mais simples, mais suave, tá? Então, programação, desenvolver algoritmos, né, que nada mais é do que criar algumas estruturas, sequências de passos finitos para executar alguma coisa, você consegue tomar algumas decisões ao longo do caminho básicas. Por exemplo, eu até postei uma imagem foi hoje no Instagram, ou ontem, não tenho certeza, que a programação é tão básica quanto: se está chovendo, eu não vou sair de casa. Ou eu vou pegar o meu guarda-chuva e abrir o guarda-chuva. São decisões básicas que a gente toma normalmente durante a nossa vida, que muitas vezes a gente consegue terceirizar, consegue colocar essas decisões, né, essa execução de passos, tomando decisões automaticamente, para um computador tomar essas decisões. Isso significa automatizar tarefas. Muitas coisas a gente ainda não consegue, tá? Mas a ciência, a tecnologia, ela está evoluindo para tentar simular a forma como a gente pensa, mas a lógica básica de execução de passos exatos e finitos, criação de algoritmos, isso aí todo mundo agora na tecnologia deveria aprender isso aí, essa automatização de passos para execução de tarefas. E a matemática, que fica aí em paralelo com essa disciplina básica de lógica, né? Ela não precisa ser, para você se tornar um programador, muita gente acha que tem que ser o fera da matemática, o fera do inglês. Eu até já fiz um vídeo também explicando, uma live sobre o inglês. E na programação, não necessariamente você precisa, assim como o inglês, você não precisa do inglês para começar a programar, e também não precisa ser fera em matemática. A matemática básica que você aprendeu na escola é o suficiente para você começar a programação, tá? Claro que se você for trabalhar num banco, numa fintech, você precisa um pouco mais da matemática financeira, por exemplo, cálculo de juros, financiamento, essas coisas que também não é coisa bicho de 7 cabeças, tá? Mas para começar matemática básica, e nós vamos passar um pouquinho sobre essa matemática aqui e praticar um pouquinho dos algoritmos também, tá? Desenvolver algoritmos pequenos ali para a gente praticar essa parte de desenvolvimento de software e algoritmo, ok? Então, como eu comentei, a coisa mais básica que você precisa saber é somar. 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, principalmente quando a gente precisa controlar fluxo de execuções. Quantas vezes eu tenho que executar isso aqui? Num algoritmo, a gente vai implementar um algoritmo daqui a pouco,
a gente faz isso a gente faz esse controle de quantas vezes eu tenho que executar tal coisa através de uma variável que vai armazenar um contador. E essa variável ela recebe o valor dela mais 1 a cada execução de um loop, tá? Eu vou mostrar isso na prática ali daqui a pouco. Então, esse é o mais básico para controlar fluxo, é a soma, principalmente de um passo, né? Por exemplo, eu quero somar, um exemplo, né? Eu quero somar todos os números de 1 a 10, fazer um algoritmo. Eu vou criar uma variável contador que vai começar no 1, vai somar esses vai fazer a execução dessas somas numa variável e no final das contas, no final da execução de cada item, você vai incrementar um valor nessa variável contadora, tá? E quando ela chegar no 10, termina ali o seu loop. É um exemplo, é soma básica para controle de fluxo de algoritmo e de aquela estrutura enquanto, faça, tal, ou até o para ele já faz isso implicitamente, tá? Então, soma básica, não estou falando de doutorado em matemática. É a primeira coisa que a gente aprende na escola. É isso que você precisa minimamente para começar a programação, ok? Aqui já é uma boa parte, um bom momento para a gente começar a praticar mais a nossa lógica de programação. Eu vou fazer uma provocação para você, para a gente criar um algoritmo que faz uma multiplicação. Só que multiplicação que eu estou falando não é usar o operador, né, matemático de multiplicação de vezes. Não é esse, tá? Seria como você faria exatamente um algoritmo, o passo a passo para executar uma multiplicação. Então vou dar um exemplo aqui. Se a gente tiver uma multiplicação básica, né? Por exemplo, 3 vezes 4. Como que a gente faria isso aqui? No papel, tá? Então, lógica de programação, que a primeira habilidade que um programador tem que ter é observar e ver como as coisas acontecem. Como você conseguiria automatizar aquele passo a passo ali para fazer um computador entender, utilizando os recursos que o computador nos oferece, que é o processador que vai executar as coisas e a memória onde ele vai guardar as informações que você precisa durante aquele algoritmo, tá? Então, como a gente faria essa multiplicação? Tem duas formas aqui, certo? A gente pode somar o número 3 4 vezes, 3 mais 3 mais 3 mais 3, certo? Ou a gente pode somar o 4 3 vezes. É assim que a gente faria uma multiplicação, correto? Nós vamos implementar um algoritmo para fazer exatamente isso aqui no computador, tá? Que é uma multiplicação básica. Então, pensando nisso, o que a gente precisaria de variáveis aqui? Como eu já comentei, variável é um espaço na memória que a gente reserva, memória do computador, do seu celular, que a gente reserva para a gente armazenar dados ali que vão ser utilizados durante a execução do algoritmo. Uma primeira variável que a gente precisaria aqui é uma variável contadora, uma variável contador que a gente chama. O que essa variável faz? A gente vai executar um loop, que inicialmente a gente não sabe quantas vezes, é o usuário que vai me informar quantas vezes que é, porque é ele que vai falar o número que ele quer multiplicar. E a gente vai executar um loop ali, uma iteração, um número de vezes que o usuário falar. Só que como que eu controlo em que momento que eu estou ali naquela execução? É essa variável contadora que faz isso. Então a gente precisa de uma variável contador, tá? Que ela é do tipo inteiro, pra gente... Eu já vou até fazer aqui no Visual, tá? Isso aqui estando bem claro na sua cabeça, como que você faz a multiplicação, né? Se você fosse fazer no papel, basicamente, como você está aprendendo quando criança, a gente vai transformar isso aqui num algoritmo, tá? Então já vou puxar aqui o Visual para a gente criar esse algoritmo. Então, voltando aqui, a primeira variável que a gente vai precisar é a variável contador, que é do tipo inteiro, certo? A gente também vai precisar dos dois números que o usuário vai informar para a gente. Eu quero multiplicar 2 vezes 3, 5 vezes 4, é ele que vai informar. Então eu tenho que guardar esse valor numa variável também. Então eu vou chamar de número 1, que é um inteiro também, e número 2, certo? Que é um inteiro. Ok? Dito isso, eu vou precisar, ao longo da execução ali daquele algoritmo, eu vou precisar armazenar a soma que eu vou fazendo ali em cada momento. Então, lembrando aqui, eu posso fazer de uma dessas duas formas, e eu vou iterar quantas vezes o usuário
falou ali, multiplicando, somando o outro número, né? Então aqui eu vou precisar de uma variável que vai guardar o resultado inteiro também, que é esse tipo de variável. Retomando aqui, eu já comentei em outras vezes, mas se você está aqui começando agora nesse vídeo, a gente tem que declarar o tipo da variável também para a gente falar para o computador o que a gente quer fazer. O tipo de variável pode ser muitos tipos, mas os tipos mais básicos são um número inteiro, igual a gente está usando aqui, 1, 2, 3, 4, e a gente declara que ela é um número inteiro, essa variável é uma variável do tipo inteiro, porque a gente precisa fazer cálculos com esse número, com o valor dessa variável. Por isso que a gente tem que falar que tipo que é. Se eu fosse guardar um nome, por exemplo, guardar o meu nome lá numa variável, eu não vou fazer conta com o nome. Eu posso fazer outras coisas, por exemplo, quantos caracteres tem? Transformar esse nome para tudo maiúsculo, por exemplo. Então são coisas que a gente precisa, operações que precisam fazer nessas variáveis, precisam saber o tipo dela para saber que tipo de operação que eu posso fazer, tá? Então por isso que a gente tem que declarar o tipo. Bom, dito isso, vamos começar aqui o passo a passo do nosso algoritmo. Primeira coisa que a gente precisa fazer para a execução do cálculo é obter os valores que a gente vai fazer o cálculo, certo? Então eu vou pedir para o usuário escrever lá na tela que valor que ele quer. Só que eu tenho que dar uma informação para ele, digita esse valor para mim que eu quero guardar ele numa memória, alguma coisa assim. Então para eu fazer dar uma mensagem para o usuário, eu utilizo uma função aqui no Visual chamada escreva, tá? Escreva. Aí eu vou colocar um texto aqui dentro. Informe o primeiro número. Aí eu vou pôr 2 pontos e um espaço. Isso aqui é um texto que vai aparecer lá. No final, o cursor vai ficar piscando igual tá aqui, ó. No final, fica até bonitinho. Você tem 2 pontos, um espaço e agora eu estou esperando o usuário digitar o valor. Como que eu faço para receber esse valor que o usuário vai digitar? Eu utilizo a função chamada leia, que é justamente para ler o valor que o usuário está digitando. Eu vou ler o quê? Eu vou guardar o número 1. Vou guardar o valor que ele digitar na variável número 1, tá? Depois que eu fizer isso aqui, eu posso copiar, que eu vou fazer a mesma coisa para o segundo número. Digite o segundo número. E eu vou guardar na variável chamada número 2, certo? Com isso, eu já posso vir aqui executar esse algoritmo que ele já vai apresentar aqui aquilo que eu falei. Ele digitou aquele primeiro valor na tela e está esperando eu informar um número qualquer. Eu vou informar 5, tá? Informei 5 e dei Enter. Ele vai ler esse valor e colocar numa variável. Aqui a gente tem as variáveis que a gente está usando. Observe que a variável chamada número 1, ela está com o valor 5, que é justamente o que a gente digitou. Agora eu vou colocar o outro número, que é o segundo, tá? 10, por exemplo. Aí acabou o programa porque a gente ainda não fez mais nada, mas é bom a gente ir executando o programa que a gente desenvolveu, o nosso algoritmo, para a gente ir vendo o que está acontecendo, tá? Então olha aqui, ele guardou o valor número 5 na variável número 1 e o valor 10 na variável chamada número 2, tá? Agora nós vamos fazer a conta propriamente dito. Dito isso, a gente começa, voltando aqui na nossa forma de pensar, como que eu executo a multiplicação? É fazendo uma certa quantidade de somas de um daqueles 2 números, certo? Então a gente precisa de uma estrutura que vai fazer essa iteração. No caso, a gente vai utilizar a estrutura chamada enquanto, tá? Enquanto o contador, lembra do contador, da variável contador, que a gente ainda nem está utilizando ela? Enquanto o contador for menor que o número 1, faça. Aí aqui, fim, enquanto. Isso aqui vai, enquanto a variável contador for menor que o número 1. Quanto que é o contador? Vamos criar um primeiro valor para ela aqui. Então, o contador vai começar com o valor 0, tá? E aqui, a variável resultado, ela também começa com 0, porque a resultado ela vai recebendo as somas enquanto a gente está passando aqui nessa iteração do enquanto, tá? Então aqui, a variável resultado, aqui dentro do loop, tá? Ele vai executar isso aqui uma quantidade de vezes que a gente vai controlar aqui pela variável contador. A variável resultado vai receber
esses 2 pontos igual, é falando assim, ó, coloca o valor que está aqui desse lado direito na variável aqui do lado esquerdo, tá? E qual é o valor? É o valor dela mesmo, resultado atual, então no caso é 0, mas na próxima vai ser o valor que a gente tiver atualizado ali, mais o número 2. Então basicamente o que eu estou fazendo é esse aqui, ó, é o de baixo, tá? Você vai executar 3 vezes a soma do segundo número, né? 3 vezes por quê? Porque 3 é o primeiro número. Então, ó, o contador começa no 0 e vai até enquanto ele for menor que o número 1. Só que, se eu executar isso aqui, ele vai ficar infinitamente aqui, porque a variável contador está sempre 0. O que eu tenho que fazer agora para a gente controlar? Por isso que eu falei que a matemática básica nossa lá é a soma, tá? Para a gente controlar esses loops aqui que a gente faz. Então, a variável contador, ela vai receber o valor que está nela, mais 1. Então, por exemplo, se era 3 vezes 4, a variável contadora ela vai inicializar com 0 e o resultado também. Esse valor aqui é 0. 0 é menor que 3, que é o valor do primeiro número, de exemplo. Isso fazendo aqui a execução do algoritmo mentalmente, tá? Sim, 0 é menor que 3. Então, pega o valor que está na variável resultado e soma o número 2, que no caso aqui do exemplo é 4. Então era 0, 0 mais 4 vira 4. Então ele vai armazenar 4 na variável resultado, tá? Aí ele vai incrementar, ou seja, vai fazer uma soma de 1 na variável contador, porque ela é 0 atualmente. Agora ela virou 1, porque é 0 mais 1. E ele, terminando aqui o fim, enquanto ele vai perguntar de novo, o valor da variável contador é menor que o valor da variável número 1? O contador agora é 1, e a variável número 1 é aquele primeiro valor que o usuário digitou, 3. Então a gente fez a primeira soma do 4, agora a gente está na segunda, certo? Então, 1 é menor que 3, beleza. Então, soma o valor que está no resultado, que é 4, mais o valor da variável número 2, que é 4. 4 mais 4, 8. Ele guarda o número 8 ali na variável resultado. Soma de novo aqui no contador, que era 1, agora passou a ser 2, tá? E ele vai perguntar de novo, 2 é menor que 3, que é o valor da variável número 1? Sim, ainda é. Então a gente está indo agora para a nossa terceira execução. Vamos somar então o valor da variável resultado, que era 8, mais o valor da variável número 2, que é o segundo número que o usuário digitou, que é 4. 8 mais 4, 12. Armazena esse valor aqui na variável resultado. Vamos incrementar de novo a variável contador. Contador, que era 2, somou 1, virou 3. Aí a gente pergunta de novo aqui no enquanto. 3 é menor que 3? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Isso aqui vai dar verdadeiro ou falso. 3 é menor que 3? Não. 3 é igual a 3. Então agora essa expressão vai retornar falso. E a gente vai sair do loop. Certo? Com isso a gente já pode mostrar o resultado. Ó. Escreva, para a gente mostrar na tela, o resultado da multiplicação é... Aí a gente põe aqui vírgula, fecha aqui o texto, né? Vírgula, o valor da variável resultado. Vamos executar para ver se funciona? Vou pegar aquele exemplo nosso lá, ó. O primeiro número vai ser 3, o segundo número vai ser 4. O resultado da multiplicação é 12, porque ele fez aquele algoritmo que a gente acabou de executar mentalmente. Vamos ver se ele funciona para outra multiplicação, de exemplo aqui. Por exemplo, 4 vezes 5. Aqui, ó, 20, tá certo? Então, olha como é básico, né? Deixa eu fechar aqui direito. Olha como é básico a parte da matemática aqui. Você fez exatamente a primeira conta que você aprende na escola. Primeira é soma, né? E você executou a soma aqui para executar o algoritmo, para fazer uma multiplicação segundo o algoritmo da forma como você aprendeu na escola, da forma mais básica possível, mais simples, tá? Que é somar uma X quantidade de vezes até chegar no resultado. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Algoritmo é criar uma sequência de passos como a gente mesmo faria, tá? E falando para o computador, executa isso aqui, tá?
utilizando, lógico, os recursos que o computador tem em mãos ali, que são variáveis, é o processador e tudo mais, entendeu? Então fica bem simples assim a parte da matemática, não precisa sofrer, tá? Isso quando a gente está falando de algoritmos. A gente pode pensar em outros aqui, fatorial, por exemplo, um algoritmo que o pessoal gosta muito de colocar, os professores gostam muito de colocar de exercício. Que fatorial é você fazer multiplicação de determinado número de todos os valores daquele número até o 1, tá? Então, por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, acabou, tá? É um algoritmo. Então, a mesma coisa, se eu falar o fatorial de 5, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu não vou implementar esse algoritmo, é tão simples quanto a soma ali da multiplicação que a gente fez. Eu não vou implementar por quê? Quando que você utilizou um fatorial? Né? Se eu não relembrasse aqui, você nem ia lembrar que existia isso aí. Então eu gosto muito de coisa prática, do dia a dia que a gente utiliza. A multiplicação aqui eu dei de exemplo para mostrar como é simples a execução de um algoritmo. Você criar um algoritmo, que é justamente transformar a sua forma de pensar para resolver alguma coisa, né, para concluir uma tarefa, transformando aquilo num código que que o computador vai entender. Tá? Isso que é programação. E a gente faz isso o tempo todo quando está desenvolvendo software. Que é pensar nos passos que a gente precisa executar para finalizar uma determinada tarefa, ok? Então, como eu falei, a gente precisa da matemática básica, da soma 1 mais 1, né, basicamente, para a gente controlar loops. Eu dei exemplo aqui da multiplicação, tá? Um algoritmo básico, mas no dia a dia do programador, ele utiliza isso muito para iterar em cada item de um vetor. O que é um vetor? Tá? Eu comentei ele é da variável de ser de um tipo específico. Por exemplo, é do tipo inteiro. Vetor e matriz também é um tipo de variável. Só que ele vai armazenar várias variáveis dentro desse vetor, dentro dessa variável. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor de 5 idades, eu vou reservar lá na memória do computador 5 posições, 5 variáveis internas. E eu consigo acessar cada item desse aí pela posição dele. Então eu quero o valor da variável na posição 2. Aí ele vai lá no vetor, na posição 2, pega o valor daquela variável. Para você fazer alguma conta, um exemplo, tá? Então pensa no vetor que é uma lista de variáveis do mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu tivesse uma lista de e-mails, isso é muito comum, né, no software de gestão de e-mail aí. E eu quero enviar um e-mail para cada um dessa lista de e-mails. Enviar um e-mail mesmo. Escrevi um e-mail, aí eu tenho uma lista lá de 1000 pessoas, 1000 e-mails, e eu quero que esse e-mail seja enviado para todos eles. Eu vou fazer uma iteração. Como que eu faço isso? Justamente fazendo a soma de um contador. Então eu tenho uma variável contador, que tem o valor 0, e eu vou fazer aquele enquanto a variável contador for menor que o tamanho da lista. Vou pôr aqui entre colchetes, só pra gente só pra gente pensar, né? Tamanho do vetor ou lista, tá? Faça. Aí eu vou executar alguma coisa, né? Sei lá, enviar um e-mail, por exemplo. Enviar o e-mail. E no final aqui da execução deste algoritmo, no final do enquanto ali do loop, eu vou incrementar a variável contador. Vai receber o valor dela, que começa no 0 e vai subindo como? Através dessa soma. Fim enquanto. Então aqui, ó, a gente está iterando na nossa lista, no nosso vetor. Se eu quiser, por exemplo, acessar o e-mail daquele momento, eu posso pôr assim, ó, e-mail atual, né? Vou tirar isso aqui para não confundir. Fazendo bloco de notas, tá? E-mail atual vai ser a lista de e-mail ou vetor de e-mails na posição contador, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou começando no 0 porque a maioria das linguagens de programação elas são indexadas em 0, mas se não fosse assim eu poderia começar em 1 e fazer o menor ou igual, que aí eu iria passar em todos os itens daquele array, daquele vetor, tá? Então,
Eu vou acessar aqui, ó. Com isso, aqui dentro eu tenho o e-mail atual daquela iteração. Se eu tiver uma lista de 1000 e-mails, a gente vai executar esse pedacinho de código aqui 1000 vezes, e em cada uma dessas execuções eu vou ter aqui o e-mail atual. Tá? Então, dando um exemplo, isso aqui, ó, matemática básica que você precisou foi a soma, para incrementar um contador, para você poder controlar a execução aqui do fluxo desse algoritmo, para você acessar uma lista de e-mails, por exemplo. Então, por isso que eu falei que a soma é o mínimo que você precisa da matemática, e não precisa muito além disso não, para fazer algoritmos básicos, tal, e fazer aqui, por exemplo, um acesso a uma lista de um vetor. Mas é importante, é bom você saber um pouco mais de matemática no sentido de principalmente porcentagens, tá? E eu já explico por quê. Principalmente se você for trabalhar na parte de front-end, que é quando você está criando aplicativos, é aquela parte que você vê. Então, quando você tem um aplicativo na web, né, que você acessa pelo seu navegador, tudo que você está vendo ali foi um profissional front-end que desenvolveu, tá? Então ali você tem estilização do HTML, você consegue deixar de cores diferentes, fonte diferente, várias coisas do tipo. E a matemática que você precisaria para esse tipo de trabalho é porcentagem. Por quê? Mínima, tá? E é importante você saber porcentagem, porque a gente vai posicionar coisas ali na tela. Muitas vezes você vai utilizar porcentagem, tá? Tem, lógico, vários frameworks, e o próprio CSS mais atual agora, CSS 3, ele tem muito essa parte de matemática no sentido de controlar a posição que você vai colocar cada coisa ali na tela, tá? Só que a porcentagem é o mais normal, o mais básico que eles vão utilizar. E a porcentagem, dando uma aula assim, bem simples, bem... para ficar bem claro, você sempre vai ter um valor, pensando ali no CSS, tá? Na posição, você sempre vai ter um valor que vai de 0 ao tamanho total de alguma coisa, da tela, por exemplo. Então, se a sua tela ali tem 900 pixels, que é os pontinhos ali, dando de exemplo, tá? 900 pixels, ou 1000, vamos pôr 1000 aqui para ficar mais arredondado, tá? Se eu quero, por exemplo, que no canto direito, no canto esquerdo aqui tem um menu em pé, eu posso ocupar 20% ali da tela. Então 20% do 1000 seria 200, tá? Como que eu faço isso? Como que eu faço esse cálculo? A gente divide o valor que a gente quer encontrar, né? Então, por exemplo, aqui 200 dividido por 1000, tá? Pensando na matemática básica, não estou saindo da soma, multiplicação e divisão aqui. Isso aqui vai dar os 20, que no caso aqui vai dar 0,20, né? O percentual aqui significa justamente esse valor que você vai ter ali. Se você multiplicar isso aqui por 100, você vai ter quantos por cento você tem. Eu tenho aqui 20%, tá? Então, essa parte de porcentagem ela é muito importante para você utilizar no front-end, principalmente nessa questão de posicionamento dos seus componentes ali na tela. Eu quero um botão que vai ter 50% do tamanho da tela. Eu quero posicionar esse botão no meio da tela. O que é o meio da tela? É 50%. Então, se tem 1000 pixels na tela ali horizontal, o meio é o 500, que é o 50%. Então, essa é uma parte de matemática básica que a gente precisa saber também, principalmente se você for trabalhar com front-end, tá? Na parte de back-end, é mais aquele controle que eu falei lá de iteração, controle de fluxo ali através de um contador. Então é mais a soma, tá? Não foge muito disso, não. Claro que se você for trabalhar para uma fintech, para uma instituição financeira, ou se você precisar manipular coisas que envolvem juros, por exemplo, você vai ter que aprender juros, que nada mais é que multiplicação de um valor por uma porcentagem também. Então, por exemplo, se você tem lá um empréstimo que é 2% ao mês e você está com uma dívida de R$1.000, por exemplo, o que eu vou fazer para calcular o valor do meu juro? Multiplicar esse R$1.000 por 2%, tá? Então eu vou encontrar aqui 20 reais é o juro que
juros que você está precisando, tá trabalhando ali no momento, tá? Então, juros básicos também é uma matemática mínima que o pessoal precisa aí para aprender, para programar, se for trabalhar com qualquer coisa financeira. Provavelmente você vai, tá? A não ser que você, sei lá, vai trabalhar com jogos, desenvolvimento de jogos. Dificilmente você vai trabalhar com parte financeira. Mas no geral, a gente vira e mexe precisa trabalhar com dinheiro. Então vai trabalhar, fazer um software para contador, para advogado, até essas fintechs, tem muitas fintechs aí. Você vai precisar acessar APIs que faz pagamento. Então, juro básico é uma coisa que é muito bom você saber. Não é pré-requisito para programar, assim como eu falei. Pré-requisito é a soma, só. Para quê? Para fazer aquele controle lá do loop. De resto, é o básico que a gente espera para você, assim como o inglês. Você não precisa dele para começar, é bom você estudar o inglês, até a programação te ajuda a aprender inglês, para você evoluir na carreira como um programador. E a matemática é a mesma coisa, você precisa saber soma, tá? Para começar, tá? E a porcentagem e juros básicos são coisas que a gente precisa também aí na evolução da carreira para se tornar um programador profissional aí ao longo do tempo, tá? Então, a live de hoje eu queria só mostrar essa parte bem básica da matemática mesmo. Espero que tenha ficado assim bem claro, você tenha tirado esse medo que você tinha, porque eu até coloquei isso aqui que muita gente tem medo, mas foca aqui no mais, tá? Foca na soma. É isso que você precisa da matemática para começar. Não precisa ser doutor em matemática que sabe vários métodos de resolver sistemas de 1000 variáveis. Não precisa disso, tá? Você precisa do básico que você aprendeu, a primeira coisa da matemática que foi ensinado na escola. Então, se você está aqui acompanhando, você sabe ler um texto, grandes são as chances de você ter aprendido a soma também. Então, dito isso, não quero mais ninguém vindo falar comigo assim, mas eu preciso saber matemática para aprender programação. Não, acabou isso aí, tá? Acompanhe nosso conteúdo lá no blog Dicas de Programação. A gente tem também o canal aqui no YouTube e a página no Facebook. E tem também no Instagram, tá? Dicas de Programação, só procurar lá. E se você tiver interesse, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você se inscrever no nosso canal do Telegram, tá? No Telegram, o que é o Telegram, Gustavo? Eu posso pegar o meu celular, gravar um áudio ou mandar uma mensagem mais próxima de você, como se fosse um WhatsApp, tá? Só que não é aquela bagunça do grupo da família lá, cheio de bom dia e imagens de gatinhos e flores, tá? É conteúdo só. Então não é aquela bagunça. Quem vai mandar o conteúdo é apenas eu, não é o grupo onde todo mundo vai ficar falando ao mesmo tempo, gerando aquele ruído, tá? Então se inscreve no nosso canal do Telegram, onde eu vou onde eu mando com mais frequência, mais conteúdos para você. Muito obrigado por acompanhar aqui. Tchau, tchau.